Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Will da Monique. São Monique do Enquanto somos casados para sempre. Agora, casado para sempre. E paz para toda a vida de Ryan, Patrick e Eric. Tá aí. e é o pai da Maria. De quem? Marianina, né? Ah, tá. Porque ela chama de Maria Linda, só porque ela é linda bem. Queridos, queria te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no canal do Atitude TV. E, Monique, para quem não nos segue nas redes sociais, quais são os arrobas? Atitude. Atitude Família Cast. Deu Muito tempo sem gravar. olha, é o Atitude Família Cash Arroba Ministério, e a família IBA. arroba Ministério da Família IBA. Mas não é não, que você estava no bate-papo dos contos. Daí, você não pegou essa surpresa? O que a gente pede para você seguir? Porque lá a gente tem vários conteúdos falando sobre o Ministério da Família. Tudo que o Ministério da Família faz aqui na nossa igreja. Inclusive, hoje nós temos um convidado de uma igreja campus aqui que está implantando o Ministério da Família, porque sabe da importância desse ministério, que é a base da igreja, de Quita Igreja. Bom, falando sobre isso, hoje o nosso convidado, como eu disse, é da nossa igreja Campus do Magé. Nosso tema de hoje fala assim, o princípio da honra. Por que alguns avançam e outros não? Mas eu quero essa pergunta para ele, pastor Kelton Rocha, que vai nos brindar hoje aqui, né, com esse conteúdo. Apresente-se para a galera. Você tem que falar o casado aí também, né? Tem alguém aqui no bastidor, hein? Senão, perde o emprego. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o pastor Elton da Igreja Batista Atitude Praia de Mauá. A imagem é bem pertinho, É distrito maior, é distrito Magé? Distrito Magé, né? registro a imagem. Estou na companhia da minha esposa, Roberta. Então eu preciso falar, né? Eu sou Elton Rocha, da Roberta. Cadê? Somos pais do Gabriel e do Lucas. Ainda não temos o prazer, o privilégio de ter neto, mas também vou chamar aquela Diana linda. Ô, Glória, tá vendo? A nossa é a Maria Alina, e a Monique diz que é Maria Linda. Amém, glória a Deus. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E nós hoje vamos falar de algo que a gente estava até comentando aqui nos bastidores, né? Sobre a questão por que algumas igrejas vão avançando, outras não. Contar um pouquinho da história de vocês. Conta aí, como é que tu chegou aqui na Atitude pra gente? Pra que a gente dar início nisso. Bem, então eu sou ex-jogador de futebol profissional, mas joguei fora do Brasil durante um período e estava na África do Sul estabelecendo uma igreja da qual nós pertencíamos. Chegado em 2000, ano 2000, junto com a pandemia, e a pandemia chegou em março 2021. de 2020, Chegou junto com a pandemia? em abril nós saímos da igreja a qual nós estávamos e fomos direcionados para a Igreja Batista Atitude, a qual eu não conhecia, porque eu ouvia falar da Igreja Batista Central da. IBC, antiga IBC. Então, quando transformou a Atitude, eu desconectei. E voltando por fim, nós morávamos já tínhamos uma casa em Piabetá, os pais da minha esposa. Fomos até Piabetá e o Espírito Santo falou comigo no meio do caminho, procura uma igreja Batista anual em si. E chegando lá, encontrei amigos que eram minhas ovelhas na antiga igreja. Caramba, que igual. E a gente fez toda a parceria lá com o pastor Hugo, que hoje está em Campo Grande, homem de Deus. O homem de Deus, o pastor Hugo, tem algo diferente. O cara é flamenguista. O jogador, ou ele gosta do Flamengo, ou ele corre. Esse aí já vi que é foda. Tem esse defeito. Eu sou vascaíno, mas joguei 4 anos no Vasco, então a era de ouro do Vasco eu estava no Vasco, que é 97 a 2000. Essa é a melhor época. Não tem como, não tem tempo. Anil pra frente, já tem que ser flamenguista. Não dá não. É verdade. Não, é verdade. Isso aí tu pegou a melhor época e quem conhece futebol sabe. Exatamente. Então, nesse período eu conheci a igreja, fiquei durante 7 meses na igreja, conhecendo a visão da igreja, porque a gente entende que princípios, eles regem a nossa vida.
E não, quando o pastor Hugo me chamou para fazer minha Brasil, eu falei, não, porque eu quero conhecer a igreja. Olha, mas, senhor, você conheceu o evangelho no futebol ou você já conhecia? Não, eu sou cristão desde tempo. Meus pais são evangélicos, eram, né, já. Hoje em dia, o movimento tão grande que muita gente. Sim, mas eu fui um dos responsáveis por levar esse movimento também e participei dos Atletas de Cristo junto com o Jorginho. Deixa eu te perguntar, tu participou, né, com o Jorginho lá? Era na Tijuca ainda. Aham, quando tinha uma reunião lá, né? Isso. Você pegou qual geração tu pegou lá no Vasco? No Vasco, É. peguei Edmundo, Evaí, goleiro era Carlos Germano. Nessa época vocês já tinham na concentração o culto, alguma coisa assim? Nós tínhamos na concentração, era eu e o Rafael Botes, que já foi jogar na China, jogou na China, jogou no Figueirense aqui no Brasil, depois, mas já encerrou carreira também. Mas eu lembro dele. E aí a gente começou esse movimento. Depois o Jorginho chegou, e aí, com certeza, potencializou esse movimento. O Jorginho já era uma referência, era evangelho, Vindo, me fala a memória, ele estava jogando no São Paulo na época, quando ele veio pro Vasco. São Paulo não, mas ele veio pro Vasco, aí no jogo do contra o São Paulo, eu me lembro que ele marcou a minha vida nisso. Nós fomos para a reunião atleta de Cristo, o Jorginho disse assim, em uma oração chamada para orar, e eu participei do jogo Vasco e São Paulo, e ele começou a chorar porque ele falou que ele deu uma entrada violenta em um dos jogadores e recebeu um cartão amarelo. E ele chorava porque ele falou assim, Senhor, eu senti desejo de fazer, e eu não deveria ter dado aquela entrada. Aí tem uma conista, pra você ter uma ideia, já tem mais de 25 Jorginho não existe, cara, tá? Então, o Jorginho é fenomenal, gravou com a gente aqui. Jorginho, assim, não porque é nosso irmão até da igreja, mas é um dos caras mais humildes que eu já conheci. E dentro do futebol, tem outros. Assim, um dos mais humildes, tá? De fato, não conheci alguém como Jorginho até verdade. Esporte não. Olha que eu já rodei, fui para Copa do Brasil, joguei em 12 anos Teve relacionamento com muitos. disso. E lá na África do Sul a gente estava com um movimento de abrir uma igreja lá, né? A gente tinha também formato no célula. Não era uma igreja em célula, mas continha célula. Então a gente já estava com essa intenção. Teve o futebol para as escolas lá. Trabalhava com uma escola com 960 alunos. Isso tu ainda estava jogando, e nessa época ainda estava jogando. Aí tu criou esse projeto e levou para as escolas. Como atleta profissional, tu estava representando. Porque, como atleta profissional, a gente quer um alcance nisso. As portas se abrem com mais facilidade. Não a importância de cuidar desses homens que têm esse alcance. Você vê um Neymar da vida, que apesar de não ser cristão, ele vai para uma Copa do Mundo falar para uma faixa escrita Jesus tem um alcance mundial, assim, né? Tinha uma influência. Por causa da influência. Então, a gente vê hoje o Pedro servindo a Deus aqui na igreja e manifestando a sua fé. E não sei se vocês observaram, mas depois que o Pedro começou a mandar recados em Libras, depois do Caralou, começaram várias manifestações no mundo inteiro também de envios de mensagens bíblicas, mensagens de apoio, mensagens de afeto, enfim, mas tudo voltado para o cristiano. Ele virou uma referência, né, no movimento, né, desse movimento cristão atual dentro do esporte. Ele é a referência hoje. Porque ele conseguiu fazer algo que ninguém fazia, que era a questão da Libra, né? Todo mundo falava e não tinha como comemorar, porque você não pode mais levantar camisas, você não pode se expressar de uma certa forma, mas ele encontrou a forma e foram procurar saber como. Aí a mídia não tem como dizer, vai mentir o que ele está fazendo, porque quem conhece Libra sabe o que ele está fazendo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles tiveram que falar, cara, A estratégia que Deus deu para ele, né? Ó, Ele está alcançando milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Onde não havia mais esse tipo de comemoração por causa da Vava Rever, que não da misa. E aí, após isso, tivemos jogadores com uma personalidade forte e aceitamos ser até bonito, né, negócio de colocar o amarelo, e levantar uma camisa, as peças, a festa, ele,
o Pedro deu essa iniciativa, esse pontapé inicial. Então, continuando aqui, tá na pergunta aqui, o Monique fez, você estava falando que estava com o Castor Hugo lá e tudo mais. Aí, quando vocês vieram, né? Porque não tem como falar vocês são vocês, porque vem a família toda. Vocês estavam morando na África. E como é que foi essa história de você estava encerrando a carreira lá? Como é que foi? Tu encerrou a carreira para ir embora para o Brasil? Na verdade, eu encerrei a minha carreira em 2013. Eu encerrei minha carreira por um chamado pastoral. Encerrou a carreira para servir a Jesus, literalmente. Lá na África mesmo. Eu abri mão de tudo para ser pastor. Posso te perguntar quantos anos você estava na época? 32. Né, tinha... Não, Rock jogaria até uns... O cara quer falar, lá tem jogar até os 40. Jogadores pro time, que era o capitão colegiado da seleção da Zâmbia, almoçando, ele tinha 42 anos. É, lá joga fácil até 40 anos. Só. Você sabia se cuidar, e eu me cuidava muito bem. Só tive lesão de cirurgia por quebrar rupturas de ligamento, nada muscular. Então isso me daria uma vida longa no futebol. Até que Deus usou um missionário vindo da Austrália para numa inauguração de uma igreja, nos chamou como pastores para abençoar a igreja dele e Era uma igreja financiada pelo Brasil ou era uma igreja local mesmo? Austrália. Ele foi para a África do Sul a pedir a bênção de todos os pastores da região, abrir a igreja dele. E nessa época, eu e a esposa, nós não éramos pastores ainda. Só que ele mandou me chamar até hoje, não sabia por quê, lógico, né? Depois Deus ele foi revelando. E lá um dos missionários nos chamou e falou, olha, Deus está me dando nessa direção. E é algo que eu já sentia no meu coração, minha esposa também já sentia. E aí a gente decidiu abrir mão e vir para o Brasil. Estamos no Brasil desde 2013. Fizemos seminário, né, pela SAICAD e tudo. E aí a gente se tornou pastor. Nós somos pastores. E começamos a pastorear. E quando chegou em 2002, Deus nos deu a direção de então ir para a Igreja Batista de Atitude. Aí comecei lá para o pastor Hugo, fiquei durante 7 meses, mas eu que ele, pastor, eu sei que você foi pastor de jovens e tal. Implanta aqui a base, que na época não era nem base, era White. E aí eu falei, mas primeiro eu preciso conhecer a história do pastor Josué, a pastora Bianca. Viemos aqui na sede, numa conferência que teve. Adquirimos o Odd Bless dele, a gente tentar entender um pouquinho a história. Agora, né, aquele CD lá, né? Quando bota no carro, fica escutando. Depois de conhecer a história do pastor Josué e saber que era um homem de Deus, fiquei muito impactado. Confesso que não pelas conquistas que ele teve, eu acho que é a simplicidade e verdade que antes de todas essas conquistas. Essa é a minha testa também, né? Que ele largou a vida profissional dele para viver. Para uma história assim de profissões diferentes, mas parecidas em atender o chamado de Jesus, né? Porque ele, da mesma maneira como você largou o chamado no futebol, e você teria pelo menos mais 8 anos de carreira, uma carreira consolidada, que estaria atuando e tendo, né, o seu ganha-pão ali, o sustento da família, para servir a Jesus. E ele, em uma empresa multinacional, no auge, na juventude, largar tudo para servir o chamado pastoral. Não é aí que eu falo. É fácil olhar o cara onde está hoje. Tá tantos seguidores na internet, o pastor virou celebridade amigo. Ele está onde Deus colocou. De não está onde ele preparou, imaginou, eu vou chegar lá. Então, onde Deus colocou, e ponto. Entendeu? E ele vai continuar servindo a Jesus e a gente vai continuar o legado. E a gente tem que continuar o legado, honrando a ele. Exatamente. Então, quando a gente foi para lá, eu ouvi essa história do pastor José, me encantou muito pela simplicidade dele, embora eu e minha esposa não queríamos mais pastorear. Nós decidimos, e acredito que vai entrar muito dentro desse contexto para voltar lá hoje, porque eu tive um contato muito próximo com a honra e também com a desonra. Tanto honrando, sendo desonrado, mas também honrando e desonrando. Confesso para vocês que o meu contato que mudou a minha história foi mais pelo fato de eu ter desonrado alguém e aquilo ter me trazido consequências do que honrado de ter recebido bênçãos por isso. Então, mas dentro disso aí que você está falando, então nessa tua caminhada cristã, nessa transição, né, de profissão, já querendo sair fora do ministério e tudo mais,
Então esse foi o momento, né, que o princípio da honra mudou completamente a tua vida. Mudou totalmente minha. E tem como tu falar pra gente como é que foi isso aí? O princípio da honra lá na frente, em alguma experiência você vai entrar nesse critério da desonra. Mas quando eu cheguei na SCUD, fui apresentado ao pastor Hugo como pastor, né? Porque havia algumas ovelhas nossas lá e o carinho era sempre muito grande. Marquei uma bilhete com o pastor Hugo. Falei, olha, pastor, eu tô vindo para CB. E ela, o pessoal estava usando tudo máscara, né? Todas as pessoas podiam ir na igreja. Aí eu parei e tava falando, a gente vai chegar lá, ninguém vai conhecer a gente. Aí cheguei de tem visão de raio-x. Aí, e eram cidades diferentes também, né? E aí, quando eu conversei com o pastor Hugo, eu falei, pastor, tô vindo para ser membro da igreja. Tá quietinho. Mas como foi a sua história? Queria contar uma história agora. Deixa a gente ser tratado, ser cuidado. A gente quer estar quietinho aqui, só isso. E aí ele marcou um segundo gabinete com a gente. E ele falou assim, cara, eu vejo o carinho das pessoas aqui com vocês. Vocês são pastores. Não dá para receber vocês aqui apenas como membros. Falei, não estou apenas membros, eu sou filho de Deus e eu não tô. E ele falou assim, não, mas Deus tem total operação, nós vamos receber vocês aqui, que todo mundo vai ter o reconhecimento da igreja agora, no sentido eclesiástico, mas a igreja reconhece o ministério nas edifícios. E a igreja vai chamar você de pastor. Mas vamos utilizar o dia que Deus tocar no teu coração e dizer, você está pronto, a gente vai usar você pregando, a gente vai usar você em ministério. Eu preciso honrar você. E aí usou a frase que o pastor José usa muito e que marcou minha vida. A honra que nós damos é a honra que Quando eu receber. ao honrar você, eu vou receber essa honra de outros. Então, essa forma como o pastor Hugo nos tratou, já de cara sarou 50% de algumas feridas depressivas. Então, assim, a honra curou o nosso coração. Pode ter sido. Amém. Glória E a honra precede, né? Assim, a prosperidade, né? a bênção. Deus. É o princípio, né? Todo princípio obedecido faz prosperidade. Bom, a gente está falando sobre que é a honra, né? De verdade. Isso aí é algo que a gente tem que estar. Por isso que dentro desse princípio bíblico sobre a honra. Agora, quando nós falamos de honra, muita gente entende errado. Honra na prática, segundo a palavra de Deus. Então, nós temos 5 formas de honrar a Deus, né? Primeiro é honrar diretamente a Deus. Segundo, honrar pai e mãe. Honrar pessoas essas que muitas vezes não tem nada para lhes oferecer em troca, não tem como nos retribuir. Quarto, honrar autoridades estabelecidas por Deus. E eu acho que o quinto, que é um pouquinho mais difícil para algumas pessoas, que é honrar esses 4 segmentos anteriores com os seus recursos. Então, são princípios da honra que precisam ser estabelecidos. E a honra não é um sentimento, a honra não é apenas uma decisão, a honra ela é uma ação. E você não mostra através das suas ações, exatamente, é uma ação, você não verbo. Se você não consegue honrar com as suas ações, não adianta honrar com as suas palavras. Ou seja, não adianta você respeitar e admirar se não honrar. Não existe. Até porque você respeitar, você está respeitando uma história que foi feita até ali. Isso é indiscutível. Reconhece, um reconhecimento. Ponto. Até um rebelde, um criminoso, honra a história de quem construiu aquilo dali, aquele legado. Isso é respeitar, né? Aliás, é isso, é respeitar. Admirar, por exemplo, as 3 coisas que você botou aí, admirar é você, caramba, como é que essa pessoa consegue chegar aqui? E se manter, como eu falei do pastor Josué, se manter ao longo desse tempo com a humildade e a simplicidade que ele tem, Chamou a sua atenção justamente dentro do ministério. eu passei primeiro a respeitar pela história que ele construiu. Depois eu passei a admirá-lo pela história que ele construiu, mas se manteve. E não consigo ver a arrogância do pastor Josué.
Nós temos as nossas reuniões lá, né, no presbitério, às terças-feiras, e eu vejo o cuidado, o carinho que ele tem com cada pastor e cada igreja. Ele não está aqui para fazer número, ele está aqui para conformar vidas. Daí a questão do princípio da honra vem quando você mantém o legado dele. E aí, como que eu honro? Continuidade. Honrar é o que eu vou fazer a partir disso, né? Eu começo a respeitá-lo, começo a admirá-lo, agora eu preciso honrar tudo isso que eu vejo na vida dele. Dando continuidade. De continuidade. Aí eu tô lá em Praia de Mauá, as coisas ainda não conseguimos levá-lo, mas não tem para levar. E hora dele, é que sei da agenda dele, é gigante. Mas conversando com ele, ele perguntou, pastor, como é que tá lá Mauá? Isso mostra o cuidado dele da nossa igreja lá. E aí eu tô lá, ele não tá me acompanhando, ele não sabe o que tá acontecendo lá de fato no dia a dia, mas ele espera que eu esteja ouvindo o legado dele. É sobre isso mesmo. E aí entra outra. A igreja pode não conhecer pessoalmente o pastor Gilberto, mas já o ama, porque o que alcançou e transformou a vida deles é o legado que ele só construía. E em cima disso aí, Prosperão, assim, nós falamos lá no início, né, e no tema, na introdução, sobre por que tantos não adotam no vinho. E aí é espinho, né? Isso é espinho. Qual seria uma colocação que tu poderia dar, uma experiência vivida, uma visão que você tem sobre isso? Que muitos não avançam. Então, o problema da falta de honra impede esse avanço. Porque é o princípio, não tem jeito. Não cumpriu o princípio. Não cumpriu o princípio, você não consegue avançar. Então tem muita gente fazendo muito barulho. Opa, tem muita gente fazendo muito barulho. Isso aí dá corte. Então, tem muita gente fazendo muito barulho e não está avançando. Princípio, uau. E aí você faz barulho onde todo mundo vê. Mas o princípio parte do teu caráter. A honra parte do teu caráter. Então, se você não cumpre esse princípio, você fecha portas. Fecha portas. Exemplo, você promete e não cumpre. Você dá a tua palavra, fala que vai e você não vai. Você diz que é dizimista, mas você não é. Você diz que você é fiel à tua esposa, mas você não é. Você diz que você honra a tua esposa, mas você não consegue, na frente das pessoas, mostrar essa honra. Seus filhos não querem estar perto de você. Então, eu fico muito admirado, por exemplo, quando eu vejo lideranças dizendo: meu filho não quer caminhar comigo, caminhar em outra igreja. Aí é forte. Como isso, se eu sou a maior referência para os meus filhos? Hoje eu vejo os meus filhos sendo líderes de célula, já pregando às vezes no culto da base, no culto do Bioão. Isso mostra o legado que eu estou deixando para eles. E esses princípios, eles abrem portas que a gente não consegue mensurar. A gente vai lembrar lá quando Deus manda dar uma ordem para Samuel falar com Saul. Saul, vai lá, acaba com todos os amalequitas. Mata o rei Agag, não deixa sobrar nada, animais, nada. E aí ele vai lá, preserva os bois, o gado melhor do gado, preserva o rei Agag e traz, e depois Samuel precisa matar. Ele diz: cara, você só precisava cumprir o princípio. Deus tinha um reinado para você de extensão, queria alcançar todas as suas gerações, mas você decidiu cumprir princípios. Por causa disso, aí entra a família paga, a esposa, os filhos, a descendência. É como se fosse, por que não avança? E aí todos pagaram um preço, porque rasgou ali e falou: vou dar a melhor do que você. E tá tudo ligado já na criação do homem, né? Como tu apresentou. Adão herdeu o paraíso por desobediência. Só tinha uma ordem para Adão. Aí você vê que a humanidade ela vem se perpetuando a falta de obediência. Justamente por isso, não avançam pela desobediência. Citou a situação de Saul. Desobedeceu uma ordem que foi dada, ou seja, uma direção. Mas é o seguinte, vai para a direita, porque a esquerda vai ter problema. E o cara vai para a esquerda. Já foi avisado que vai ter problema. E aí muitos não avançam por isso. Fala, Quirino. Pastor, por que você acha que a geração de hoje tem dificuldade de honrar? Eu vejo isso quando eu pego o metrô. Antigamente,
vinha uma pessoa com idade, uma pessoa grávida, a primeira coisa que a gente fazia é se levantar. As pessoas hoje colocam o cole no ouvido, fico pra morrer. Se não é porque assim entra a senhora, a mulher grávida, né? E eu vejo que, assim, hoje, a geração de hoje tem dificuldade de saber o que é a honra e de praticar a honra. Se falando uma coisa, eu desgosto. Eu gosto demais. Todo de jovens e adolescentes que fui durante muito tempo, se criaram uma ideia de que essa geração diz respeito aos adolescentes e aos jovens de hoje. Só que quem foram os mentores desses jovens e desses adolescentes? Os adultos. São os adultos. Então não é essa geração que perdeu o princípio da honra. Fomos nós que não enchemos no carro. Não ensinamos esse princípio da honra. Como? Quando você senta dentro da sua casa, na sua mesa para jantar, para almoçar, e você está desonrando o seu patrão, você está desonrando o seu pastor, você está desonrando a sua liderança, você senta na sua mesa e fala mais mal dos outros do que bem. Então você ensina uma geração a desonrar. Lá em Mauá, hoje, fizemos um base camp, onde 50% dos adolescentes, quase 50%, não chegou a 50%, dos adolescentes, quando eu fiz o apelo no final, levantaram a mão para 3 quesitos. O primeiro, tentativa de suicídio. Quando você fez uma pesquisa, que eu estou fazendo terapia, e dessa geração Z que eles falam, a maior geração de suicida de 15 a 29 anos de idade. Então isso gigantesco. Primeiro. Do segundo, a dificuldade na paternidade. Isso aí dentro da hombridade a gente fala muito sobre. Só que olha como é que é meio contraditório. O segundo na paternidade e o terceiro de pais separados. Ó, se o segundo é de problema de paternidade e o terceiro está de pais separados, por que o segundo não tem muito sentido? Então, aí não faz parte da família. Ela vai perguntar qual é o teu pai separado? Não, manda na minha casa. Presente, porém é Órfãos de pais presentes, pais vivos, é isso aí. E aí a gente vai conversar por causa da correria da vida hoje, a competitividade no mercado de trabalho faz com que os pais deem coisas ao invés de ensinar princípios. Hoje, desde criancinha, a criança começa a chorar, você dá o celular para ela. Mexe, não, você não tem paciência para sentar com a criança, para amar a criança, para pegar no colo, pergunta o que está acontecendo, está sentindo isso. Antes era assim, via a barriguinha do neném para ver se estava sentindo cólica, né? E tal, ver se... Pegar batom. Isso. Hoje não, hoje você vai e bota uma série que a criança que não tem 1 ano já fixa na dela. Então a gente terceirizou essa geração. Terceirizou. E aí a gente fica lá em Mauá lutando para resgatar essas vidas. E graças a Deus a gente conseguiu resgatar muitas. Tivemos uma menina que frequentou nossa igreja com 13 anos, tirou a própria vida, cometeu um suicídio anos. E aí a gente perguntava onde estávamos nós que não vimos isso. Com os pais, tirou a própria vida no andar de cima, com os pais no andar de baixo. Meu Deus. Então perguntou onde estavam os pais. Que não viram, que não perceberam. Então, essa desonra que a gente vê no ônibus, né? Já não dá mais o lugar, ela começa dentro de casa. Pais que têm medo de confrontar os seus filhos quando cometem um erro, porque não são exemplo. E até estava brincando lá com... A gente tem 3, são 4, né? Um já é casado e tem uns 3 ainda que estão com a gente. Aí eu falei assim, cara, meu pai já tá ficando com uma certa idade, só que ele não quer parar de trabalhar, só que se eu pudesse dirigir, eu pudesse... Meu pai tinha que vir mais pra perto de mim, ele mora na Tijuca. Porque se ele morar aqui no condomínio, como somos muitos, cada dia um vai lá dormir com ele. Aí eu falo, não, dormir. Eu vou lá e fico agora, dormir não. Aí eu falei assim, só que você tem que lembrar que um dia você vai ficar velho e você vai precisar dormir em jovem. Onda aqui,
Então, assim, na hora de você, quando quer alguma coisa, pedir pro seu avô, você pede, Dinheirinho você vai lá e pega. não é? Agora, na hora de louvar, aí já acendeu a luz nele, né? É tipo, para pedir você sabe. Agora, tá, para ajudar, você tá fazendo isso aí é honrar teu avô, a cuidar. Pela gente também vai ficar velho. Não vai fazer isso com a gente. Ela falou isso, aí eu. Aí, mas segura, você está ensinando. E olha só, observem, não sei se vocês já tiveram esse olhar, mas observem, essa geração nunca gritou tanto pro socorro como tem gritado hoje. Nunca. Ah, as igrejas estão lotadas de adolescentes e jovens que os pais não estão na igreja. Eles estão guerreando uma luta que era para ser nossa. E aí, como eu falei, honra é princípio. Você quebra esse princípio, você prejudica toda uma geração que vem após você. Aí a gente tem a tendência de tirar a nossa responsabilidade e jogar a responsabilidade neles. Essa é uma geração que não é não tem profundidade, é uma geração que não sabe honrar, é uma geração desobediente. Quem foram os mentores? Então, em cima disso que eu tô falando, assim, eu não vim de berço evangélico, né? Tenho 15 anos de convertido. Então, tem uma caminhada cristã desde berço. Seus pais, né, quiseram descanso no Senhor. O princípio todo foi passado. Você honrou os seus pais, dando prosseguimento. E, segundo os teus relatos, seus filhos vêm honrando, porque as gerações estão. Porque está na Bíblia, né? As suas gerações serão abençoadas. Mas aí, em cima disso que o senhor está falando, Provérbios 22:6 vai dizer: ensina o filho no caminho que deve andar, que na velhice jamais se desviará. Então, cabe a nós ensinar. Porém, também, Êxodo 20:12 vai dizer: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, para que o Senhor teu Deus te dá. Ainda vai dizer que as coisas vão bem, tudo vai ser acrescentado. Esse princípio ele está sendo quebrado por falta nossa, negligência, omissão de não ensinar no caminho que deve andar. Essa honra que os pais têm que ensinar para os filhos, cabe a nós ensinarmos no caminho, mas foi assim que eu aprendi, estando nele. Por isso, a minha conversão, eu procurei sempre estar caminhando com Jesus. É difícil? É difícil. Não é fácil? Não é fácil. Porém, eu lembro sempre das consequências. É o que eu tenho a ensinar para meus filhos. É isso que ela falou. Para o caçula, que tem 14, porém, serve para os outros também. Está com 21, 23, até o que tem 32. O princípio da honra. E a gente vai cantando passar. Agora, cabe a eles executar ou não. Aí é para que a questão do honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Em cima disso, a Bíblia está falando para a gente fazer. O senhor tem visto que esses adolescentes têm tentado, ainda que eles percebam que os pais não têm me ensinado no caminho de ninguém, tentando honrar os pais? Então, nós temos um número muito grande lá na igreja de adolescentes, ainda esses pais não estão. Mas muitos já conseguiram arranhar os seus pais. Isso é honra. E aí, a honra, o honrar não tem a ver com o que eu tenho que tentar ensinar. O honrar não tem a ver com o que eles fazem. Você precisa, em primeiro lugar, entender que eles foram um canal de bênção na tua vida, porque se não fosse eles, você não estaria aqui. Então honre isso. Honre essa oportunidade que veio para você através deles. E se eles não estão te honrando, estão te ferindo, estão te machucando, não seria porque eles aprenderam também dessa forma? Eles estão ensinando aquilo que estão. Porque quem é ferido, fere. Eles não conheceram a palavra. E aí a gente tenta transmitir esse ensinamento para eles, para que através do princípio da honra que deveria ser dos pais para com eles, eles comecem então a exercer o princípio. Honra o teu pai e tua mãe. Honra é você respeitar, não esconder, porque assim a honra não esconde a dor. Você precisa reconhecer, poxa, meu pai e minha mãe me machucaram. E me exatamente isso é inteligente, é sabedoria. Porque se você tenta esconder que eles não foram machucados, eles nunca conseguem vencer isso. Fica um ciclo. Eu consigo honrar um aqui, pô, mas nessa área eu não consigo honrar porque eles me machucaram. Então, reconhecer a dor e como tratar essa dor é um dos pontos. Depois você pega esse ponto e começa, eu posso respeitar, eu posso obedecer,
eu posso amar, de repente não vai ter aquela proximidade toda, mas eu preciso honrar os meus pais, cumprindo tudo isso, falar com mansidão. Às vezes os pais estão gritando, você não reagiu, você fala com mansidão. Até o Pedrone dos nossos filhos. Tá bom, aí tá. Ele perdeu a mãe e tá com problema com o pai. É. Ah, não, mas o planejo que tá errado dessa palavra. Deus fala que a gente tem que honrar pai e mãe. Não quer dizer que ele esteja certo ou errado. Você tem que honrar, você tá na casa dele, né, Hilda? Exatamente. Esse menino a gente está ganhando para Jesus. Já tá semeando, tá trazendo para Jesus. Eu costumo usar esse cuidado, esse ensinamento através de uma passagem que eu amo muito, quando diz assim, aquele que recebe o profeta, o caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Amém. Então, o profeta pode estar errado, mas como você o recebe? Como você o trata? Como você o honra? A honra que você vai receber é a honra que você vai dar a esse profeta. Os seus pais são sacerdotes na sua casa. A forma como você... Ah, mas eles não estão exercendo, mas eles são. Eles vão exercerem essa função, é outra história. Mas a autoridade foi dada por Deus. A autoridade que é sobre ele. Bom, honre. Honre essa autoridade, porque esse princípio vai estabelecer algumas coisas na tua vida. Davi, ele olha para Saul, vê todo o ensinamento que Saul deixou e decidiu não ser igual a Saul. Você tem a possibilidade de não replicar o que você aprendeu dos seus pais. Mas se você não aplicar a honra, você vai replicar, porque você quebrou um princípio. Você deu seguimento à quebra de princípio. Isso que você está falando, a gente vai até no próximo final de semana, vai ter um seminário na UBS, lá com a Universidade da Família, né, e vai ser do Craig Hill. Conhece o pastor Craig Hill, um pastor americano? E ele tem aquele seminário Veredas Antigas, foi dividido em vários seminários, né? Um deles é o Abençoando Gerações, que nós já fizemos alguns módulos aí, fizemos 4 ou 5, agora a gente vai fazer uma imersão ao final de semana com ele. E no Abençoando Gerações trata muito essa questão da paternidade na ausência dela, ou na concepção. Existem crianças que foram concebidas através de estupro, foram rejeitadas na concepção, o local da concepção não um local consagrado a outras coisas ou amaldiçoado. Então tudo isso gera reflexos lá na frente. Então tem muitas coisas que estão conectadas que a gente não tem noção espiritualmente o que isso vai trazer, acarretar na nossa vida adulta. Então assim, mas meu pai e minha mãe não eram cristãos. O meu pai fazia isso e aquilo, a minha mãe fazia aquilo outro. Tá, tudo bem. Mas ainda assim a autoridade que Deus deixou está sobre a vida deles. E o princípio da honra é justamente esse. A gente tem que honrar ainda que, e conte. E isso eu acho lindo. Quando o pastor está dando essa direção, os adolescentes, a tendência é a gente ter uma igreja fortíssima. Pai. Nós recebemos um membro lá, que ele foi consagrado ao orixá quando nasceu. Os pais eram o Centro de Macumba, do Umbanda, e apresentaram essa criança. E aí cresceu, se tornou adolescente, jovem, já é uma mulher formada, e veio conhecer o Evangelho lá na nossa igreja, cheia de marcas, porque ela também, como ela foi apresentada, ela deu segmento daquilo. Os filhos acabaram também sendo apresentados lá. E aí, quando ela chegou na igreja, no culto de mulheres, ela ficou impactada com tudo que viu, aceitou Jesus naquele primeiro culto e começou então a nossa sábia com ela. Porque, como eu falei, não adianta fazer barulho, tem que cumprir princípio. Mas a construção ali, você tem que desconstruir, foi o que a gente falou aqui no bastidor, né? A maior dificuldade de vocês hoje é desconstruir. Exatamente. Aí o primeiro barulho que ela fez, vamos lá, vamos quebrar tudo, vamos tirar tudo que tem na minha casa. Barulho. No coração. Vamos lá, fizemos. E aí ela começou a vencer etapas por etapas. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é ir lá, onde você não consegue ir mais, tu não consegue voltar no teu passado, mas você consegue pegar o sangue de Jesus e quebrar todas essas alianças que foram feitas, uma por uma. E a gente foi fazendo isso.
etapa por etapa. Aí ela venceu os sentimentos. Tinha crise de ansiedade, depressão profunda. Então ela foi vencendo cada uma. E por fim, a última, que ela venceu a van, ela precisou perdoar a mãe dela que ela não perdoava. Então, uma das coisas que a gente mais vê, foi o que eu te falei, se abençoando gerações, são essas questões. E transformando corações também a um outro. Aí vem o fortalecendo relacionamentos. Quer dizer, são todos esses princípios que vão sendo tratados. E demanda tempo. Isso não é da noite pro dia. Dá trabalho. O nosso problema é achar que isso tem que ser feito uma hora para um. Não, meu pai. A pessoa teve uma vida inteira construída em cima. A primeira coisa que acontece com ela quando ela aceita Jesus é que o chão dela cai. Então tudo que eu vi isso virou maldição para mim? Como é que é isso? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, né, por isso que você falou, é um processo. Nesse processo, se a gente não tiver amor e sem um olhar de julgamento, né, a gente consegue ganhar. Agora, se a gente julgar, a gente às vezes joga ela para lá de novo. Exatamente, exatamente. O nosso tempo está terminando, o Padre Cícero levantou. E tem muita. Bota ali, 10 minutos, 5 minutos, acabou, e constamos acabou mesmo. Aí ele fica com acabou toda hora. Mas o que você quer perguntar? Eu queria. A gente falou muito da uva, né? Queria saber quais as consequências da desonra. Quais as consequências da desonra? Então, quando eu vim um pouquinho antes de eu vir para a atitude, eu tive uma perda muito significativa. Perdi minha mãe, com câncer, e apesar de ter sido muito doloroso, eu considerei como um privilégio da parte do Senhor, porque eu estava voltando da África do Sul. E os 5 anos que eu ainda consegui conviver com a minha mãe, mesmo ela com câncer, a gente tinha acabado de descobrir, eu e minha esposa levamos no hospital, descobrimos e começamos então a tratar da minha mãe. E aí, no final dos 5 anos, ela veio a falecer, né? Ela pediu a Deus para falecer. Muito sofrimento. E eu pude cumprir a honra também nisso, porque Deus falou comigo, eu preciso que você libere a sua mãe para eu levar. E eu lembro, quando eu fui de quarta-feira, a esposa viu, eu estava em prantos. Eu falei, olha, Deus mandou eu dar uma oferta em gratidão à minha mãe e liberar a vida da minha mãe. Fui lá, fiz isso. Quinta-feira minha mãe faleceu, meu Deus, uau. Então eu pude honrar minha mãe nesse sentido. E 32 dias depois, aproximadamente, meu pai falece. Meu pai extremamente saudável. Tinha nada, absolutamente nada. Quantos anos, Eno? Meu pai estava com 72 anos. Saudades. Não era saudades da tua mãe, não. Eu lembro que eu sentei com ele e minha esposa trabalhava na época no segmento da área da saúde. E aí ela trabalhava numa escala 5x1. E aí eu sentado com meu pai chorando na perda da minha mãe, já 2 semanas depois, eu falei, pai, eu sei o que é isso, essa ausência. Minha esposa, ela veio trabalhar, eu ficava agoniado e tal. E aí eu falei assim, mas ela volta, né? A minha nunca mais volta. E ele falou, eu tô pedindo para Deus me levar. E Deus concedeu do pedido dele, o levou. Homem de Deus também e tal. Só que nesse período, eu estabeleci o meu antigo pastor como um paizão que eu tinha. Amo de verdade, amo demais a vida desse pastor. Só que aconteceram alguns fatos, por exemplo, o meu pai faleceu foi executado no sábado, quarta-feira prega. E aí, um dos diáconos que nós tínhamos perdeu a mãe, e ele falou assim, vamos lá, porque ele não pode estar sozinho nesse momento. Só que no momento do meu pai e da minha mãe, o meu pastor não estava comigo. E aquilo entrou como uma brecha no meu coração. Não que o pastor tenha errado, entenda bem. Ele tinha as funções dele, tinha obrigação, ele tinha compromissos que eu sabia que tinha. Só que aquilo entrou no meu coração. Existem momentos que você está tão fragilizado que você permite que flechas de Satanás penetrem o teu... Vira uma raiz de amargura. E aí virou uma raiz de amargura que eu não consegui compreender. Só que isso foi me fazendo olhar para ele diferente sem que eu percebesse. A desonra entra numa frase que o pastor do Zé também diz, né, que a rebeldia começa nos pequenos atos, nas coisas mínimas.
em uma pequena resposta mal colocada. E aí eu fui trazendo isso pro meu coração, criou raiz de amargura, e eu então passei a não mais honrá-lo como eu honrava, a não olhar para a história dele, que é uma história lindíssima, a não honrar mais a unção que estava sobre ele, que é uma unção lindíssima até hoje, né, da igreja que ele está. E eu não consegui me manter mais ali debaixo, pastor. Não enxergava mais a autoridade mil sobre a sua vida. Nossa, e aquilo fez com que não falei nada para ninguém, não saí comentando, saí da igreja sem levar um adolescente jovem, nós éramos pastores de mais de 5.000 jovens, não levei ninguém, honrei. Depois que eu percebi que a desonra estava na minha operação, eu pedi perdão a ele na última conversa que nós tivemos. Espero que ele tenha aceitado, porque não foi uma Com certeza deve ter aceitado, mas não instantâneo, porque também não aceita, mas como homem de Deus, enfim, tem que CC, e ele é um homem de Deus que eu respeito muito. E só que aí saí, aconselhei todos que eu pude aconselhar, falando, esse é o meu momento, eu preciso sair. Só que todo princípio que você quebra, ele gera consequência. Ele gera consequências. E a primeira consequência que gerou na minha vida foi, a partir de hoje, eu não quero mais pastorear, eu não quero mais liderar. E quando você quebra um princípio, Satanás ele entra, destrói a tua vida e você nem percebe. Você faz coisas que normalmente você não faria. E eu falei, a partir de hoje eu também não vou mais ser dízimos. Porque era uma área que nós falávamos muito, nós pregávamos muito, eu deixei de ser dízimos. Quem é que pagou o preço? Você. Foi É a família toda. os filhos. Então toda vez que você comete a desonra, uma geração inteira. É verdade, viu só você? Como aconteceu, Davi viu a desonra de Saul, cometeu, foi lá e cometeu também a desonra com Betseba e Urias, e a consequência veio, a partir de hoje a espada não se apontará da sua casa. Então a desonra sempre vai gerar uma consequência. A ponto do meu filho mais velho, hoje, para completar 20 anos, 17, ele já não queria mais saber de igreja. A gente teve uma conversa muito séria do pai, tô querendo. E aí, né, eu poderia usar essa mesma desculpa que nós usamos. Ah, Deus, foi a mulher que tomou ideia. Ah, o Saul não matou porque o povo fez muito barulho e pediu para eu preservar e sacrificar. E eu jogo a culpa sempre em alguém. Aquele que desonra joga sempre a culpa no outro. Nunca é sobre ele, é sobre o outro, né? Quando meu filho conversou comigo, na época, ele estava com 15 anos de idade, 14 para 15, e foi muito sincero comigo. Eu parei e pensei e falei, onde eu estou levando a minha casa? Onde eu estou levando a minha família? Eu estou perdendo por causa da desonra. E eu consegui entender que era desonra. Pedi muito perdão a Deus. Entrei em crise de depressão nessa época. Fiquei muito mal. Conheço aí aquele namoro com a atitude. Minha esposa decidiu ir pro Vida Vitoriosa. Engraçada de pedaço. Queria que eu fosse. Eu falei, não vou. Não é mais um encontro já. Eu organizei tantos encontros. Esse de pé barraco, né? Eu passei todos os momentos para ela dizer lá. E aí não fui. E ela foi. Quando ela voltou, eu a desovei. Porque quando ela voltou, cheia de expectativa e tal, eu virei para ela e falei, quero ver até quando você vai durar isso. Então seria como eu estava amarrado. Ou seja, sem emoção, fazer do meu jeito. O homem natural. E aí passou o tempo, né? 3 meses depois teve o próximo Vida Vitoriosa. Isso lá. Eu não ia. Eu falei, tá bom, eu vou. Foi chegando em cima da hora. Não paguei a inscrição, ela pagou a inscrição. Veio com o papel e falou assim, tá aqui, ó. A inscrição tá aqui. Agora é com você e Deus. Se você não quiser, resolva foi ele. Aí pesou, né, irmão? Deu. Aí pesou. Aí, como jogador, tu entendendo aquela da qual tu botou na cara do osso. Tá. Foi a pior semana da minha vida.
semana da minha vida. Aquilo que vai da tua mente, esquece, se não for, o problema é teu. Chegou na sexta-feira, eu tava indo pro Vida Vitoriosa, né, pra fazer o check-in lá, tal. Saí, quando eu fechei a porta, o Espírito Santo pisou no meu coração. Eu abri a porta de novo, voltei, coloquei a bolsa, ajoelhei no sofá, diante do sofá e falei, Deus, se for pra eu ir e voltar do mesmo jeito, me mata lá mesmo. Não deixa eu voltar. Não deixa. Eu tô te pedindo, não deixa eu voltar para ser assim, para desconstruir tudo que eu preguei até aqui, inclusive para minha família, não deixa eu voltar. Morte. Mas se o Senhor tiver uma direção para mim que vai mudar a minha vida e eu vou voltar e vou ser relevante, primeiro na minha casa, depois no chamar que o Senhor tem para minha vida, usa alguém para falar comigo. Uau. E aí começa a minha história, a pastora Patrícia Pacheco. Eu tô trabalhando. Aí entrou a Patrícia. E começou a minha história com a pastora Patrícia Pacheco. Eu a conheci, mulher de Deus, pastor Cláudio, homem do Pastor Cláudio. Nunca tá rindo, né, Pastor Cláudio? Só assim pensou. E aí Deus usou a vida deles. Reconstruir primeiro, precisei aprender a reconstruir o meu casamento com meus esposa dele. Porque não que meu casamento fosse ruim, mas reconhecer que a desonra que eu cometi lá atrás estava afetando o meu casamento. A gente não estava vivendo o que Deus tinha para viver em plenitude. Isso pesou o meu coração demais. E eu precisei voltar e falei, eu vou reconstruir isso. E não é reconstruir amando, porque eu nunca deixei de amar minha esposa. Tenho 25 anos de casado. E é a paixão da minha vida, eu sempre falo isso para ela, meus filhos. Sou aqui, eu tô, graças à vida da minha esposa, que foi instrumento, e agora eu vou. Mas reconstruir o meu sacerdócio dentro da minha casa. A maior honra que eu poderia conceder a minha esposa e meus filhos é ser sacerdote da minha casa novamente. E aí começamos o sacerdócio. Nessa época já era o pastor Léo Duarte, que estava lá na igreja aí do Pé da Tarde, na Mona Lisa. E então começamos a trilhar uma caminhada nova. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer, uau, o quanto Deus me abençoou e tem me abençoado por esse princípio chamado princípio da honra. Isso que eu falei que é o importante, né, a gente falou aqui da questão do Ministério da Família, que ajuda, uma grande ferramenta. Por exemplo, a gente tem uma lição da Plano Máximo que chama-se Há um sacerdote no lar. E aí da mulher vai falar sobre a singularidade da mulher única. Então existem temas que são abordados que é justamente para essas feridas serem tratadas. Não que serão tratadas de imediato, mas você já começa com algo que serão doses homeopáticas que vai ajudando a tratar. E é justamente isso. E o Vida Vitoriosa entrou como uma flecha, e através da vida da pastora Patrícia e do pastor Cláudio, glória a Deus pela vida deles, são bênção. Sua família hoje está no altar. Bênção demais. Para a gente encerrar, pastor, agora, uma pergunta. Se o senhor pudesse resumir em uma frase, o que acontece com quem decide viver o princípio da honra? Rapaz, pergunta poderosa, né? Se razia. A primeira coisa que acontece é que você tem acesso ao reino de Deus, que é a salvação. Não existe, de maneira alguma, salvação sem o princípio da honra. Esquece, é contraditório. Então você precisa aprender. Começou o princípio da honra, você tem acesso à salvação, porque Deus é tanto ajuda. Você tem portas que são abertas que você não esperava. Davi honrou a Deus cuidando das suas ovelhinhas de seu pai, honrando o seu pai. Deus deu acesso a ele a um palácio e futuramente ao reino. José, ele pôde honrar o seu pai Jacó, mesmo ele sendo prendido, sendo preso, Deus estava abrindo mais uma porta de um governo. Então, quando você decide honrar, Deus abre portas de governo para a sua vida. Uau! Inclusive governo da sua casa, governo dos seus negócios, governos dos seus empreendimentos. Quantos empreendedores estão sofrendo hoje, não conseguem usufruir daquilo que conquista porque não aprendeu a honrar sua casa,
a honrar sua esposa, seus filhos. Então, se eu pudesse dizer o que o princípio da honra te traz, eu diria duas palavras: salvação e felicidade plena. Uau. Pastor, obrigado. Nós teremos aqui aqueles podcasts de 2 horas É, para falar, né? 2 horas, mas vamos tentar mais uma vez, numa próxima oportunidade, colocar a pastora Sadense sim. Vou colocar a pastora, aí a gente vai falar Vai ver que vai ser bem melhor. de situações mais relacionadas à família. É bom que a mulher a gente joga a pergunta e ela já. Aí já é assim, né, amigo? Tu viu, né? A Monique tá aqui, ela fala assim, só um minutinho. Aí eu, hoje não. Hoje não, né? Você não homem, saiba, eu aprendi a dizer tudo bem, sim. Agora meus amigos me fazem uma pergunta, falam assim, cara, você vai jogar futebol? Eu falo, como é que eu vou perguntar a minha esposa se eu quero? Isso eu aprendi. Pelo meu shape, você tá vendo que eu não tô querendo jogar muita bola. Muito obrigado pela disponibilidade, por essa viagem que vocês fizeram para chegar até aqui. obrigada. Esperamos poder um dia estar lá com vocês, adorando lá, conhecer a igreja, conhecer o povo lá, aí junto com vocês, o que precisar de nós, referente ao Ministério da Família, levar uma palavra para casais, para homens, para mulheres, a gente está à disposição. Somos só um corpo que precisa um do outro o tempo todo. A gente aqui na Atitude Sede precisa da Atitude de Piabetá, lá de Mauá, que seja lá o pastor Hugo em Campo Grande, com a pastora Patrícia e o pastor Cláudio, a gente está conectado, essa que é a verdade. Somos uma família. Somos uma família e que temos tentado honrar o nosso amado pastor Josué, que começou tudo isso, e hoje a gente está aqui porque um dia ele acreditou nos chamados de Deus. Amém? Obrigado. Vamos deixar aqui teu Instagram e o Instagram da igreja lá para a galera seguir, né? A igreja, qual é o teu Insta? O meu é Elton Rocha Uhum. e o da igreja é Praia de Mauá. Fred, ó, vocês que estão aí em Magé, vai lá fazer uma visita. Oliba Praia de Mauá. Isso, você tá em Magé, Piabetá, Sanduí, bairros adjacentes, Caxias, que é um pouquinho próximo, tem muita gente. Em Barieira, aquela área ali, né? Bem-vindo, que Deus te abençoe. Tem gente fazendo Bem Mais TV, tem gente assistindo. Tá o Juí na igreja. Isso. Então você aí vai estar olhando na descrição, só seguir as redes sociais aí do pastor Elton, lá da igreja Iba Piabetá. Mauá. Iba Mauá, Praia de Mauá, vamos lá, Piabetá não, praia que ele falou Piabetá, o que botamos lá, @Iba, Olha o pastor Léo querendo levar o nosso. mas também faz parte da palha, né? Queridos, então, e vejam nas redes sociais, né, Monique? @Atitude Família Cast. É @ Ministério da Família. E se você não se inscreveu no Atitude TV, inscreva-se, viu? Ela deu brado aqui que ela agora falou certinho. Inscreva-se no Atitude TV, curte, comenta, compartilha e hype aí para alcançar mais gente. E de saúde, paz e prosperidade. Até o próximo Família Cast.